Glória, 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 glória a Deus. Eu saúdo a todos com a gloriosa e paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quem está com Jesus? Quem está firme com Ele? Está perseverando? A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Glória a Deus. Se você não está perseverando, não é nem por força nem por violência, e sim pela palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Eu tenho uma palavra para o seu coração, para que nós venhamos meditar nesta palavra. Palavra essa que está lá em Judas, lá no capítulo 1, no versículo 19. Glórias a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 19. Mas antes de chegar no 19, eu quero ler uma parte do versículo 18. Então vamos ler Judas, capítulo 1, um pouquinho do versículo 18 e vamos para o principal, que é o versículo 19. Para quem não sabe, o livro de Judas está um livro antes do Apocalipse. Amém? Já peço a todos vocês que, se tiver como, deixa seu joinha. Deixa seu joinha e compartilha, meus irmãos. Compartilha esse vídeo. Não é para minha glória, não é para querer ser famoso, não é. É para a glória de Deus. Eu quero que a mensagem de Deus chegue para outras pessoas, porque a mensagem de Deus ela é muito importante, meu irmão. Nós que estamos com vida, estamos respirando, nós temos uma oportunidade de se chegar a Deus. Porque tem muitas pessoas que estão andando longe de Deus. E a Bíblia vai dizer que, lá em Isaías, se não me engano, no capítulo 59, que o pecado agora separa o homem de Deus. O pecado agora faz o homem distanciar de Deus. Então não vale a pena pecar. E muitas pessoas estão andando em pecado, está andando longe de Deus, mas estão falando verbalmente o nome de Deus, estão falando verbalmente o nome de Jesus Cristo, mas interiormente está bem longe de Deus. Porque a palavra do Senhor também falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Glória, glória a Deus. Para quem não sabe, hoje o mundo comemora dia de finados, né? Já está terminando esse dia, dia 2 de novembro. Nós podemos condená-los? Não podemos condená-los, jamais. Mas nós podemos denunciar o pecado, nós podemos exortar uns aos outros, né? Nesse dia de hoje, muitas pessoas correram para o cemitério, levaram flores, velas e colocaram lá para os seus entes queridos, pessoas que faziam parte ou da família, ou um pai ou uma mãe que já desceu à sepultura e está ali dentro daquele cemitério, aonde levaram o corpo para aquele cemitério, né? Se foi por pouco tempo, ainda a carcaça ainda vai estar lá, né? Mas se já faz muito tempo, acredito eu que só vai estar lá os ossos daquele corpo, né? Glórias a Deus. E ali as pessoas visitam o cemitério, choram, vem à memória a imagem daquela pessoa que um dia já esteve presente aqui na terra, mas infelizmente já desceu à sepultura. E o cemitério, ninguém vai escapar. Todos nós vai ao cemitério, né? Todos nós vamos morrer. Cada um tem o seu dia já certo para morrer. Eu não sei qual é o dia que eu vou morrer. Eu não sei qual é o dia que o meu próximo vai morrer. Mas vai acontecer. Vai ter morte. A única diferença é que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles têm a vida eterna. Assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, aleluia, glórias a Deus, aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos, né? E voltando para o que eu estou falando do dia de finados, né? O que me chama a atenção no dia de finados, né? As pessoas, elas vai ali, leva sua velhinha,
levam flores e colocam lá, choram. Mas o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é, enquanto a pessoa está viva, por que não dá valor quando está viva? Por que não ama o seu próximo enquanto ele está com vida? Porque depois que a pessoa morre, que você perde aquele ente querido, ou aquele irmão, aquela irmã, ou um amigo, um familiar, aí você vai ficar em desespero, você vai bater aquela saudade, você vai chorar. Mas por que você não abraça enquanto a pessoa está com vida? Por que você não ama enquanto a pessoa está com vida? Dá o seu melhor para o seu próximo. Ame, cuide enquanto a pessoa está do seu lado. Porque depois que aquela pessoa morrer, acabou. E o que me chama mais atenção nesse dia é que tem pessoas que fazem rezas. Eles rezam ali, eles têm uma fé que eles acreditam que se eles rezar ali para uma Ave Maria, para uma Nossa Senhora Aparecida, eles acreditam que aquela reza vai chegar lá a Deus, para Deus fazer alguma coisa por aquela pessoa que já morreu. Olha aonde nós estamos. Olha o que é que o diabo está fazendo com a mente das pessoas. A Bíblia diz que muitos perecem por falta de conhecimento e de entendimento, né? E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Depois que morrer, acabou. Segue-se o juízo. Não adianta eu pegar e fazer orações, jejum, clamar a Deus de dia à noite por aquela pessoa que já morreu. Exemplo, dizer, Senhor, coloca aquela pessoa em um bom lugar. Senhor, salve aquela alma. Livre aquela pessoa do inferno, da condenação. Não vai adiantar mais. Sabe por quê? Porque a alma daquela pessoa já está fora do corpo. Quando uma pessoa morre, que vai ali para a sepultura, o coração ele parou de bater, sim ou não? O coração parou de bater. A pessoa não respira mais. A pessoa não ouve mais. A pessoa não fala mais. A pessoa morreu. O coração parou de bater. Aí ali agora está o corpo. Só que tem mais dois itens, que é o espírito, aleluia, glórias a Deus, e a alma. Observe que tem mais dois. A alma, quando o coração para de bater, a alma, ó, ela sai de dentro do corpo. A alma, meu irmão, minha irmã, é tudo aquilo que nós pensamos. É a alma. Se você pensa em alguma coisa, é a alma que está fazendo por você. Se você movimenta esse braço, ó, a alma, ó, a alma. Se você vai fazer alguma coisa, a alma vai fazer aquilo. E a Bíblia diz que toda alma que pecar, a condenação, sabe qual que é? Se morrer no pecado, é inferno. E aí quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, porque do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Está lá em Eclesiastes. O corpo ficou ali, né? Ele vai apodrecer. Mas agora tem a alma, meu irmão. Para onde irá a tua alma? A alma não morre. A alma é eterna. E ali tem, ó, céu e inferno. Dois caminhos. Então quando a pessoa morreu, a alma saiu. E ali ela está vagando. Se morreu, aquela alma morreu no pecado, sabe o que acontece? Os demônios ele vêm buscar a alma daquela pessoa. E se morreu fazendo a vontade de Satanás, os demônios pegam aquela alma, ó, e desce bem lá para baixo. Lá para baixo, sabe o que é? É o inferno. Lá para baixo é o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus pregou muito sobre o inferno. E muitas pessoas duvidam do inferno. Acha que se entrar dentro do inferno vai sair. Não vai, porque na palavra do Senhor vai contar uma parábola do rico e o Lázaro. O rico, ele se tornou pobre. Sabe por quê? Porque ele morreu e foi para o inferno. A riqueza dele não adiantou de nada. Lázaro era pobre. Para onde que Lázaro foi? Para os seios de Abraão. E o rico, que era rico, ele ficou pobre lá no inferno. Ele teve sede, aleluia, glórias a Deus,
e o dinheiro dele não deu para comprar uma água para refrescar a boca dele, porque ele falou: Pai Abraão, só toque a pontinha do seu dedo sobre os meus lábios, para que me refresque, pois eu estou num lugar de tormento. Olha só, que triste isso. Sabe o que Abraão falou para ele? Filho, entre eu e você há uma divisão. Eu não posso passar daqui para lá. Bate e volta. Não passa. Há uma divisão. Não passa. E ali agora aquele rico se desespera. O que ele fala? Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Vai lá, avisa para eles que eles não venham parar nesse lugar de tormento. Aqui é ruim demais. Olha só, ele ficou desesperado agora pelos irmãos dele. E nos dias de hoje, nós que estamos com vida, se preocupa com seu irmão, se preocupa com o seu próximo. Abrace, ame, leve o amor. Glórias a Deus. Enquanto a pessoa está com vida, depois que a pessoa morreu, acabou ali. Agora é esperar o juízo de Deus, porque vai acontecer o juízo final. A minha oração não vai valer de nada por aquela pessoa que já morreu. Então é isso, igreja. Acorda para a vida. Acorda. Muitos não pregam mais a verdade. Muitos não falam isso. Vivem os tempos da ignorância. Vivem os tempos dos antepassados, onde os mais velhos ensinam rezar Ave Maria 3 vezes, ensina a pegar um terço, rezar cada bolinha. Isso não é de Deus. Deus quer que você ore, que você fale com Ele. Jesus, ele não rezava Ave Maria cheia de graça. Jesus, ele ia ao monte, ele orava, ele conversava com Deus. É a oração. A oração, ela tem muito poder. Então, ore. Ore. E o único que intercede por você é só Jesus de Nazaré. Ele é o intercessor da sua alma. Só ele intercede. Não é aquela reza que falam assim, Ave Maria cheia de graça, né? Aí fala assim, rogais por nós pecadores. Ave Maria não roga por ninguém. Só quem intercede por você é Jesus de Nazaré. Maria foi a mãe de Jesus. Ela está esperando o último dia, o dia do juízo final. E como ela foi uma mulher agraciada, aleluia, glórias a Deus, uma mulher que andou em santidade com o Senhor, ela vai ser salva. Deus vai ressuscitar ela dentre os mortos. Ela era uma mulher como qualquer outra. A única diferença é que ela andava como Deus queria, não como muitas andam conforme as suas consciências da carne. Entendeu? E quem foi ressuscitado entre os mortos foi Jesus. Esse sim está à direita de Deus, esperando o Pai dizer: meu filho, a hora é agora. Vai lá, desce naquela terra lá e busque a minha igreja. Aleluia. E ali vai ser mortos sendo ressuscitados. Mortos que morreu em Cristo Jesus vai ser ressuscitados. Porque aquele que morre em Jesus, ele não morre. Ele está dormindo. Lázaro fazia 4 dias, estava cheirando mal. Deus falou: Marta, o teu irmão não está morto, ele apenas dorme. Irei ressuscitá-lo. Amém? Glórias a Deus. Então, voltando aqui para a palavra do Senhor, meu Deus do céu, já tem 14 minutos de vídeo. Vamos falar rapidinho aqui sobre esse versículo que me chama muita atenção. Judas capítulo 1, versículo 19. Vamos ler um pouquinho do 18. Judas 1, 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos ímpios. Versículo 19. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Igreja, amém? Glórias a Deus. Vamos explanar esse versículo aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito comprido, para eu não tomar a sua paciência. Igreja, quando a gente está no pecado, a gente está fazendo a vontade de quem? De Deus ou de Satanás, do adversário?
a gente está fazendo a vontade de Satanás. Quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, ali agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Uma certa vez, Jesus Cristo estava em um lugar e Nicodemos agora ali, a Bíblia vai dizer que já era à noite, e eles têm um encontro ali. Aleluia. E Nicodemos agora vai interrogar Jesus Cristo dizendo: Mestre, se o Senhor não fosse com Deus, o Senhor não conseguiria fazer tantos sinais de maravilha. Deus realmente é na sua vida. Mais ou menos isso que Nicodemos falou. E ali Jesus Cristo olha para ele e fala: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ter o reino de Deus. Então é necessário agora o nascimento. Quando a gente está no pecado e vem para Cristo, nós temos que nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta assim: Jesus, mestre, como pode? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo se eu já sou velho? Já estou na idade, já estou grande. Aleluia, glórias a Deus. Jesus diz: tem que nascer da água e do Espírito. Glórias a Deus. E quando nós nascemos da água e do Espírito, eu já vou chegar aqui aonde é o tema da pregação, Judas 1,19. Vou chegar agora. Vai começar a pregação agora, presta atenção. Quando nós nascemos da água e do Espírito, agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Tá gostando? Tá gostando dessas palavras? Essas palavras não é minhas, palavras de Jesus, tá? Então nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E agora entrando aqui para a pregação, explanar o versículo, aonde está dizendo no versículo 19 que os sensuais, eles não têm o Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que já desceu as águas, glórias a Deus, está indo para a igreja, tá com a Bíblia debaixo do braço, tá tendo oportunidade na igreja, tá falando de Jesus, tá lendo o versículo, tá cantando no coral, tá cantando os hinos da harpa, tá participando do culto, tá ofertando na casa do Senhor, tá sendo uma maravilha. Só que a pessoa ainda não está liberto ainda completamente. E o pastor desta ovelha vai ser cobrado porque tem muitos pastores que não tá mais falando a verdade, não tá exortando mais a pessoa a praticar a verdade. Sabe por quê? Com medo de perder o dízimo e a oferta. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então agora a pessoa tá achando que tá com o Espírito Santo, mas não tá. Mas por que, irmão Diego, está falando isso? Sabe por quê? Você vê pelo comportamento da pessoa. Uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela vai carregar entre si, por dentro, no interior, no coração aqui, ó, ela vai carregar o fruto do Espírito Santo, aonde a Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, acho que no versículo 13, não sei, não me recordo, mas está lá, que o fruto do Espírito é, ó, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança, né? E se você vê a pessoa que não tem esse fruto, é uma pessoa agitada, não tem mansidão, é uma pessoa que não tem amor, mas está ali, está indo na igreja, está tomando Santa Ceia. A pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, porque para ter o Espírito Santo de Deus tem que carregar o fruto. É um fruto que contém 9 itens, a qual eu acabei de dizer. E aí você também vai ver também pelas vestes. Ela está se vestindo, ou ele está se vestindo, como andava no mundo, como se vestia no mundo. O varão lá que se rendeu a Cristo, confessou os seus pecados. Sabe como é que ele está andando? Ele está andando de regatinha. Ele está fazendo academia. E ele está, ó, como eu tô, ó. Tô lindo, né, ó. Aí vai pro espelho e fica, ó. Tô sarado, hein? E ali agora ele tá achando que tá com o Espírito Santo de Deus. Mas ele tá indo para a igreja. Ele tá lendo a Bíblia. Ele tá falando com Jesus. Mas o que que acontece? Não teve ninguém para ir lá e exortar ele. Para dizer: ei, varão, tá errado isso. Assim como aceitaste o Senhor Jesus Cristo, andai como ele andou. Colossenses capítulo 2, versículo 7 ou é 17, se não me engano. Mas está lá no Colossenses capítulo 2. Amigo, irmão, aceite Jesus Cristo
certo? Mas quando aceitar, tente fazer as coisas certas. Ande como ele andou. Não escarneça o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é renúncia. Grave aí. Grave aí na tábua do seu coração. O evangelho de Cristo é renúncia. Por quê? Porque os sensuais, eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eu dei o exemplo do varão. Agora eu vou dar o exemplo da varoa. A varoa, ó, boca cheia de batom, a cara toda tatuada, toda cheia de pó, parecendo que pintou, que passou massa corrida na pele dela e ela não se libertou daquilo ainda. Mas ela acha que ela tá com o Espírito Santo de Deus. Ela tá andando cascavelando, com aqueles tamancão desse tamanho, andando igual um cavalo. Troco, 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 pra chamar a atenção do próximo. A saia dela toda lascada, rachada. Uma mulher dessa tá com o Espírito Santo de Deus, tá usando decote, mostrando as tetas. Uma mulher dessa tá com o Espírito Santo de Deus? Aonde? O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é santo. Ele é santo. Jesus Cristo falou o quê? Aquele que quiser vir após mim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou que aquele que quiser vir após ele, ele não está te forçando você seguir ele, não. A escolha é sua. A Bíblia vai dizer que a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu. O que o mundo fez? O mundo condenou a luz. Entregaram Jesus Cristo para... Como é o nome dele? Entregaram Jesus Cristo para... Esqueci agora o nome. Mas vocês já pegaram aí, né? Eu sei que vocês pegaram, que vocês são inteligentes, vocês entendem de Bíblia, né? Pilatos, glórias a Deus, obrigado Jesus, me fez lembrar. Entregaram Jesus Cristo para Pilatos e soltaram Barrabás. Solta Barrabás e crucifique Jesus Cristo. Por que crucificaram o Senhor Jesus Cristo? Que mal ele fez? Pilatos perguntou, mas que mal fez este homem? E as pessoas gritavam: prendam, prendam. E ali você sabe da história, é uma história muito triste, crucificaram o nosso mestre, mas Deus deu vitória para ele e ele foi ressuscitado entre os mortos. Então é isso, meus irmãos. Os sensuais, eles não têm o Espírito Santo de Deus, mas essas pessoas acham que tem o Espírito Santo de Deus. Então, fazer o que, né? Só até aqui, porque já ficou muito comprido o vídeo, não era para eu falar algumas coisas, mas acabei falando, né? Eu achei que eu ia fazer a minha vontade, mas eu não faço a minha vontade, né? Deus me tocou no coração para falar essas palavras, então eu tenho que fazer o que Deus manda. Eu queria ler só Judas 1,19 e um pouquinho no versículo 18, né? Mas acabei falando e 24 minutinhos vai dar aí. Se você tiver paciência, você vai assistir esse vídeo até o final. Eu peço a você que compartilha. Se você gostar, se não gostou, não compartilha. Mas se você compartilhar, você vai ajudar outra alma a ouvir essas palavras, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o seu irmão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. E um vídeo anterior aí no canal eu falei para vocês que eu vou abrir um ministério, né? Vou abrir um ministério. Né? Não abri ainda porque eu não terminei o ministério. Não terminei, né? E eu preciso terminar. E não é fácil. Material é caro, mão de obra é caro. E eu não tô pedindo ajuda para os irmãos, dizendo assim: ei, irmão, vou fazer uma live aqui e vou sair pedindo. Vou fazer uma vaquinha. Não tô fazendo isso. Para alguns eu já cheguei a pedir já. Já cheguei a pedir selador para passar nas paredes, né? Primeiro a parede tá rebocada, você tem que passar o selador para depois ali você passar massa corrida e depois você passar a tinta, né? Acho que para 2 irmãos eu já pedi já, né? Mas eu não tô fazendo vídeos e nem pedindo não. No momento certo, Deus é quem vai dar, tá bom? Deus tá me abençoando, tá me dando fôlego de vida, tá me dando saúde, tô trabalhando, graças a Deus, de dia à noite. E logo a gente vai conseguir ter esse ministério, tá bom? Glórias a Deus, será uma benção. Deus abençoe sua vida e logo logo nós vamos poder cultuar junto. Você que quer
já deixa nos comentários, irmão Diego, quero congregar contigo, quero ajudar você nesse ministério, eu quero fazer o ID contigo, né? E a gente vai fazer, tá bom? Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, igreja!